Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Anete Bonet, eu sou pesquisadora da Embrapa Florestas, a minha formação é de bióloga, tenho graduação em biologia, fiz mestrado em biologia vegetal, doutorado com engenharia florestal e depois um pós-doutorado. Toda essa pós-graduação foi com esse grupo de plantas do qual a gente vai conversar um pouco hoje, né? Então, antes de tudo, eu queria dizer que eu estou muito feliz, satisfeita por ter essa oportunidade de contar um pouco dessas plantas para vocês. Afinal de contas, é um grupo de plantas que tem estudos muito recentes, né? Se a gente comparar com o componente arbóreo, são plantas que começaram a ser estudadas há um tempo muito mais curto. Né? Então a ideia é que eu consiga repassar para vocês algumas informações sobre epífitos vasculares e a sua possibilidade de emprego em projetos de recuperação, em projetos de restauração florestal. O conceito, epífitos vasculares. Vascular é porque tem sistema vascular desenvolvido, diferente de plantas avasculares como musgos, por exemplo, né? Epífitos, se a gente dividir esse nome, epi e fito, a gente tem a denominação correta já, né? Então são plantas que vivem sobre outras plantas, tá? Essas plantas que vivem sobre outras plantas precisam ser diferenciadas, que é uma parte muito importante, do grupo de plantas, por exemplo, parasitas. Existe uma confusão entre essas plantas. Então, parasitas são plantas que desenvolvem austórios, que são raízes sugadoras. É uma relação de parasitismo, né? Epífitos não são plantas parasitas, elas só utilizam as suas plantas onde elas se apoiam como suporte, né? Para se apoiar realmente. E elas também não são lianas, elas não são cipós, elas não são trepadeiras. Por quê? Porque esse grupo de plantas tem contato permanente com o solo, o que não é o caso das epífitas. Epífitas, elas passam a maior parte da vida delas sem contato com o solo, ok? Então, lianas, cipós, trepadeiras, elas mantêm durante toda a vida o contato com o solo. Elas têm raízes que exploram nutrientes e água dos solos, o que não acontece com os epífitos. Mas se essas plantas não exploram o solo, então como é que elas conseguem sobreviver, né? Elas desenvolveram adaptações em ambientes, primariamente em ambientes florestais, mas a gente vai ver essas plantas também no ambiente urbano, né? Por exemplo, quem nunca se deparou com bromélias, né, com aquelas plantas meio descabeladas em fios de luz, cobrindo fios de luz ou cobrindo cercas, né? Aquilo são bromélias, aquilo são epífitos, né? São plantas que não precisam do solo para sobreviver. Elas desenvolveram outras adaptações para que possam captar água e nutrientes diretamente da atmosfera. Então, que adaptações são essas? É importante que a gente pense nessas adaptações porque elas mais ou menos definem, elas estão relacionadas com os grupos de epífitos. Dando exemplo de epífitos antes de tudo, a gente pode pensar em bromélia, né? Bromélia é um grupo muito comum, né? Orquídeas. Orquídeas, a gente se depara com orquídeas quando a gente vai ao mercado, né? Infelizmente, a maior parte das orquídeas de mercado são exóticas, mas orquídeas faz parte, né? Orquídeas epifíticas, bromélias epifíticas. Existem cactos epifíticos, né? Então, essas plantas, elas desenvolveram adaptações para conseguir sobreviver em cima de outras plantas, em cima de árvores, em copas de árvores. Essas árvores a gente denomina forófitos, tá? É um nome técnico para designar essas árvores que servem de suporte para os epífitos. Então, adaptações. Por exemplo, orquídea. Quem já pegou uma orquídea mais de perto viu aquela parte engrossada do caule. Aquela parte engrossada a gente chama de pseudobulbo, né? Se você apertar aquele pseudobulbo, você vai ver que é um local de armazenamento. Então, a planta armazena água e nutriente naquela porção para poder sobreviver aos períodos em que não chove. Bromélias. Se você pensar nas bromélias mais famosas, a gente tem aquelas bromélias que formam a roseta, né? Aquelas folhas que são superpostas na sua base e ali armazenam a água da chuva.
Então é uma maneira de armazenar água para os períodos em que chove menos. Cactos. Os cactos são famosos, né? Existem muitos cactos terrestres, mas também existem cactos epifíticos. A estratégia que os cactos epifíticos usam é a mesma, armazenam água nos seus caules, tá? Então essas adaptações, elas possibilitam que essas plantas sobrevivam aos períodos de seca. Então essas adaptações, elas ajudam a planta, mas elas também determinam um crescimento muito lento, né? Se a gente pensar, orquídea não cresce como alface cresce, bromélia não cresce como alface cresce, né? Elas são plantas em função dessa limitação de recursos, elas crescem devagar, tá? Então, essas principais características, essas plantas são diferentes de plantas parasitas, essas plantas são diferentes de lianas, essas plantas apresentam adaptações que vão determinar, que vão possibilitar essa captação de água e de nutrientes diretamente da atmosfera ou da água que escorre pelo tronco, né, das árvores, onde elas se apoiam. E são plantas que têm uma série de funções, na verdade, na natureza. O fato de não possuir o solo para explorar, né, como as plantas terrestres, porque o solo passa a ser um grande local de armazenamento de água e de nutrientes. Então, o fato dessas plantas não terem o solo para explorar, condiciona uma dependência muito grande da umidade. Claro, essas plantas têm outras, por exemplo, elas não suportam muitos dias de geada, enfim, existem outras variáveis, outros fatores ambientais importantes para esse grupo de plantas, mas eu pessoalmente, nessa nossa conversa breve aqui, eu destacaria a umidade. Então, por que eu tenho que pensar na umidade para plantas epifíticas? Porque elas estão em cima da árvore, elas dependem da água disponível na atmosfera, elas dependem da água que escorre pelo tronco, né? Então, elas também não ocorrem, se a gente pensar numa distribuição geográfica, essas plantas não vão ocorrer nas regiões mais secas do nosso país. Onde é que elas vão ocorrer com maior diversidade, com maior abundância? É na região próxima do oceano. Todos os biomas possuem plantas epifíticas, né? A gente é privilegiado no Brasil, mas a gente pode pensar que essa porção mais próxima ao oceano, né, onde existe um suprimento de umidade muito maior ao longo do ano, muito mais regular, possui uma diversidade, uma abundância muito maior de epífitos do que aquelas regiões mais secas, do que aquelas regiões onde a estacionalidade, né, onde a falta de chuva é maior e mais constante. Então, o que as epífitas gostam? Gostam de umidade. Não precisam ser chuvas torrenciais, mas contanto que exista um suprimento constante de umidade. O nevoeiro também é um suprimento de umidade para as plantas. Então, aquelas plantas, aquelas regiões de topo de montanha, também são regiões onde aparece muito epífito, porque tem um suprimento do nevoeiro para essas plantas, tá? Então, de uma maneira geral, a gente já sabe do que os epífitos gostam, né? Elas querem o suporte, elas gostam de umidade. Mas o que a gente tanto gosta nelas, né? Por que elas são tão importantes para a gente, para justificar essa nossa conversa aqui, né? A gente pode pensar na aplicação mais direta, que eu até já citei, que são os epífitos para ornamentação. Isso é uma aplicação direta para o homem, que é ornamentação e comercialização dessas plantas ornamentais como orquídeas e bromélias, que gira onde existe um comércio muito estabelecido já, né, no mundo inteiro. Mas e na natureza? Quais as funções delas na natureza? Uma delas é nas regiões onde elas ocorrem com abundância, por exemplo, a floresta umbrófila densa, né? Para quem vai ao litoral já deve ter percebido, e se não percebeu, observem nas árvores a quantidade grande que existe, principalmente sul-sudeste do Brasil, de bromélias e de orquídeas, pteridófitas, são muitas, cactáceas, piperáceas.
penduradas nos galhos das árvores, né? Essas plantas, então, elas formam que um estrato epifítico. Onde elas ocorrem com abundância, elas formam uma quantidade muito grande de biomassa, elas acumulam muita matéria orgânica. Então, para os ecossistemas, essas plantas são importantes no sentido de acumular matéria orgânica, né? E um fator ainda mais importante é o acúmulo de água, né? Puxa, mas água? Lá dentro do tronco, não. Eu me refiro, por exemplo, a bromélias. A Embrapa já fez alguns levantamentos expeditos para entender essa quantidade de água dentro de bromélias, e é uma coisa fantástica. Então, por exemplo, rosetas de Vrisia friburguensis, nós avaliamos em mais ou menos 300 mililitros a 500 mililitros, né, meio litro d'água, em uma roseta de bromélia. Né? Mas essa espécie que eu me referi é uma espécie média, ela não é grande. Existem bromélias muito maiores que ela, tranquilamente o dobro do tamanho dela. Então, mas vamos pensar em meio litro. Se a gente pensar em 20 bromélias, o que é pouco para as grandes, para as grandes árvores da nossa floresta umbrófila densa, 20 indivíduos é pouco. Mas 20 indivíduos, cada um com meio litro, puxa, a gente tem 10 litros de água armazenados na copa da árvore. E esses 10 litros funcionariam para quê? Né? Funcionam para uma série de organismos da fauna. Se a gente pensar em aves, por exemplo, por que uma ave vai descer, né, ao solo e se expor a predadores para beber a água acumulada nas folhas ou numa pocinha d'água? Por que a ave vai recorrer à bromélia? Né? É muito comum, então, a gente ver pequenas aves visitando essas bromélias, essas rosetas de bromélia, para beber água. A gente tem uma série de répteis que visitam, a gente tem anfíbios, inclusive, que vivem a vida inteira dentro de rosetas de bromélias. Né? Existe uma relação de dependência entre esses organismos, passam a vida inteira dentro de rosetas de bromélias, ou seja, se desaparece bromélia, desaparece essa espécie de anfíbio. A gente tem pequenos mamíferos que também recorrem a essa água dentro das bromélias. Né? A gente tem outros mamíferos que vão forragear, né? Que vão procurar alimento dentro dessas bromélias, porque sabem que vários organismos visitam. Então, é importante, essas plantas passam a ser importantes para promover esses encontros entre espécies. Né? Esse acúmulo de água favorece o encontro entre espécies. Então, as bromélias são um ponto-chave, né? As bromélias promovem encontros interespecíficos, mas antes disso, os próprios epífitos trazem diversidade para a floresta. Para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, orquídeas, existem mais ou menos 20 mil espécies, então é um grupo significativo. Se a gente pensar em cima, por exemplo, de uma copa de árvore, existe um trabalho no estado de Santa Catarina em que a equipe fez um levantamento e encontrou até 80 espécies de epífitos em uma copa de árvore. E o que eu quero dizer com isso? Que em levantamentos é muito importante que a gente considere esse grupo. Se a gente está falando na proporção de uma árvore para 80 espécies epifíticas apoiadas nessa árvore, geralmente figueiras, né? Figueiras têm copa muito grande. É um grupo significativo, né? É um grupo que não pode ser ignorado, que não pode ser desprezado em levantamentos, sejam eles acadêmicos, sejam eles para avaliação de impacto, sejam eles precedentes à implantação de grandes empreendimentos. É um grupo que a gente não pode deixar de lado, principalmente nas regiões onde essas plantas ocorrem em grande quantidade. Né? Então, mesmo que a sua formação seja, por exemplo, na Caatinga ou no Cerrado, onde esse grupo de plantas não é tão diverso, né? O dia que você trabalhar na floresta umbrófila densa, mais próximo ao litoral, você certamente perceberá
essa diferença, né? Essa diferença de populações, de colonização. Então, em termos de função na natureza, a gente pode destacar essas, né? Elas formam um estrato na floresta, elas acumulam grande quantidade de água, elas representam um incremento em diversidade nas florestas e elas promovem um encontro entre espécies, certo? Então, se esse grupo é tão importante nesses ambientes naturais, como é que a gente pode, entre aspas, né, usufruir dessas vantagens, dessas coisas boas, né, desse grupo de plantas, a nosso favor, né? Como é que a gente pode pensar em utilizar essas plantas? Então, além do fim de ornamentação, a gente pode pensar nessas plantas para recuperação. A gente pode pensar em manejar, né, em manipular essas plantas. O que seria um manejo? A Embrapa já tem pesquisas que mostram, né, ou que tentam mostrar ao longo do tempo como a manutenção de árvores núcleo, que a gente chama de árvores núcleo, são importantes para o ambiente. Então, assim, se a gente pensar naquele exemplo que eu dei, uma copa com 80 espécies epifíticas, uma árvore dessas, obviamente, se for possível, num projeto onde a floresta seja suprimida, seja cortada, mantenha essa árvore para que aquela diversidade seja mantida. Ela vai se comportar igual ao longo do tempo, sendo antes parte de uma floresta e passando agora a ficar isolada no ambiente? Certamente que não. A gente sabe que não, porque as espécies elas são sensíveis à luminosidade, são sensíveis à temperatura. É óbvio que aquela composição vai ser diferente, vai se diferenciar ao longo do tempo. Mas é importante que a gente pense em manter árvores que sirvam como suporte para essas plantas, né? Então, se elas estiverem, por exemplo, em uma propriedade rural, estiverem na beira da estrada, estiverem na margem de uma floresta, essa árvore pode ser mantida, né? Na hora de planejar a supressão de uma floresta, escolhem-se árvores, que seriam denominadas de árvores núcleo, para manter essa comunidade epifítica. Então a gente tem uma mudança de visão. A floresta ela não é mais só uma composição, uma reunião de árvores e herbáceas e arbustos, né? Existe também um outro grupo de plantas que são as plantas epifíticas, que devem ser consideradas. Só que para isso a gente precisa manter os suportes. Se a gente não manter as árvores onde elas estão apoiadas, toda a comunidade epifítica também é perdida. Isso então seria uma maneira de manejar essas plantas. A outra visão desse manejo de epífitos é manter os epífitos em cima das árvores, né? Lembram-se lá no início da nossa conversa? Eu falei que epífitos não são parasitas e epífitos não são lianas e cipós, né? Epífitos, por muitas vezes, são confundidos com esses grupos. Então, a gente tem que cuidar para que o manejo seja feito corretamente. Elas devem ser mantidas. Epífitos não prejudicam as árvores. É muito comum as pessoas usarem como exemplo, mas aquele galho quebrou e estava cheio de bromélia em cima. Mas o galho não quebrou, o galho não quebrou só porque estava cheio de bromélias, mas provavelmente porque o galho já tinha secado, né? Então, claro, o peso de muitas bromélias em cima de um galho seco, a coisa não dá certo, o galho cai. E aí caem todas as bromélias, mas não foram as bromélias que mataram aquele galho ou que mataram aquela árvore. Provavelmente a causa da morte da árvore foi outra, e não os epífitos, porque os epífitos não têm essas relações de parasitismo ou qualquer relação prejudicial com as plantas. Então, evitar tirar epífitos de árvores, na medida do possível. E uma terceira linha de pesquisa da Embrapa é inserir essas plantas em florestas em recuperação. A manipulação direta de plantas para inserir na floresta e para impulsionar a sucessão, para impulsionar os processos ecológicos. Então, que grupos de plantas
que a gente está trabalhando. A gente já trabalhou com cactáceas e foi de uma maneira muito bem sucedida, né? São plantas que respondem muito facilmente. Trabalhamos com bromélias e trabalhamos com orquídeas, né? Orquídeas e aráceas. O grupo que mais se destacou nesse conjunto de pesquisas foram as cactáceas. Com elas nós trabalhamos através de sementes, trabalhamos através de plantas adultas, trabalhamos com plântulas formadas a partir dessas sementes coletadas pela gente mesmo e de fragmentos. Então, por exemplo, um fragmento de uma planta era extraído de uma planta adulta que não era retirada da natureza e instalado em um outro local, em um outro substrato, né? E essas plantas, elas conseguiram se estabelecer, conseguiram crescer e frutificar, inclusive. Tá? Então, já existem pesquisas, já existem publicações mostrando que a inserção, que a manipulação dessas plantas pode ser muito bem sucedida, né? E o que isso quer dizer? O que é importante levar dessa possibilidade de manejo, de manipulação das plantas? É que é um grupo importante, principalmente para algumas regiões do país. Plantas que são resgatadas de áreas que serão suprimidas, elas devem ser reimplantadas na natureza. Porque o que a gente vê nesses grandes empreendimentos? Felizmente, a legislação já obriga as empresas que façam o resgate, né? Então, se você digitar lá na internet resgate de epífitos, você vai encontrar várias publicações, relatórios. Mas é muito comum que essas plantas, depois de resgatadas, fiquem em viveiros, né? Ou elas acabam sendo doadas para particulares, enfim, e não são reimplantadas na natureza. São poucos os casos em que houve o resgate seguido pela implantação, né? pela volta, pela reimplantação dessas plantas na natureza. Eu imagino que em parte disso seja por receio do sucesso do projeto. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é essa: são plantas que apresentam facilidade na manipulação. Existem possibilidades de manipulação dessas plantas. Elas devem ser consideradas nos levantamentos, elas devem ser consideradas em resgates e elas devem ser utilizadas para incrementar florestas que estão em restauração, sejam elas plantadas, né, a partir de plantios, de mudas, ou sejam elas florestas que foram, digamos, áreas que foram abandonadas em que se instalou uma sucessão natural. Tá? Sobre esse assunto, a literatura é um pouco mais reduzida. Mas você pode estar se perguntando se os trabalhos desenvolvidos, se essa possibilidade de pesquisa com os epífitos é igual, é homogêneo no país. Não é, né? Então, como eu falei, a gente tem uma diferença climática muito grande no país, né? Os biomas são distintos, existem biomas com maior quantidade dessas plantas e biomas com uma quantidade menor. Então, quanto mais a gente se afasta do oceano, diminui a quantidade, essa diversidade, né, de epífitos, essa abundância de epífitos. Então, para você que mora na região da Caatinga, que mora na região do Cerrado, por causa da estacionalidade, essas plantas não vão ocorrer em grande quantidade. Também existe um fator que é frio. A gente tem uma redução da quantidade de epífitos indo para o sul do Brasil, porque aumenta o número de dias com geada. Elas também não gostam de geada, não gostam do frio. Então, essas pesquisas que a gente está desenvolvendo aqui com a Embrapa, elas são feitas, elas iniciaram na região do Rio, né, na floresta umbrofiladensa, para a região da floresta umbrofiladensa, e elas estão tendo continuidade no Paraná, que também estamos na floresta umbrófila, que é uma floresta com maior umidade, né? É uma floresta que tem esse suprimento de água para os epífitos, e a gente, então, essas publicações, né, elas podem ser aplicadas para essa região. Se vocês ficarem interessados nos epífitos, vocês já vão encontrar
uma série de publicações, né? E publicações atuais, elas elas foram incrementadas nos últimos 20 anos, então são publicações muito bem ilustradas, né? Já existem muitas fotos o que facilita, né, a identificação dessas plantas. E essa parte com manejo é um pouco mais recente, né? Mas a Embrapa, aqui a Embrapa Florestas, na minha pessoa, eu me disponibilizo a ajudar, né? O meu contato aqui por e-mail, né? A gente fica aqui na Embrapa Florestas, em Colombo, mas o meu contato por e-mail, que eu acho que facilita, é o meu nome ponto sobrenome, né? anete.bonet@embrapa.br. Eu posso ceder o que eu tiver de publicação, que a gente tem algumas, tirar dúvida, ajudar, a gente está à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado do tema, né, que vocês tenham se interessado por buscar mais informação, tá? E agradeço então a atenção. Obrigada.